Esse jogo tem muita água. Essas rotas são muito longas. Olha só aquela cidade, tá tão longe. Por que ela não pode ser bem aqui? Tu já passou por essa situação? Provavelmente é uma reclamação bem comum entre pessoas que não sabem passar repelente. Felizmente, o Kinicrad chegou com a solução. Pokémon Emerald Mini é o Pokémon Emerald que foi colocado na secadora sem querer. É a experiência reduzida e condensada de Pokémon Emerald para quem tem síndrome de sem tempo, irmão. O mapa inteiro do jogo foi encolhido a proporções microscópicas para conveniência de alguém. Foram-se os dias de ter que caminhar até o mercado, porque agora o mercado é colado na tua porta de entrada. Vocês já sabem como eu faço. Regra de Nuzlocke Hardcore. Só posso pegar um Pokémon por área. Se um Pokémon é derrotado em batalha, ele tá morto pra sempre e não posso mais usar ele. Tenho que jogar no modo 7. Não posso usar itens em batalha, só dar itens pros meus Pokémon segurarem. E não posso passar do nível limite de cada ginásio. Esse não é o meu primeiro rodeio pelo Esmeralda. Nem o meu segundo rodeio. Sinceramente, eu já não sei mais qual é. Mas eu acho que vai ser fácil e eu só vou precisar de uma tentativa pra esse. Mas antes da gente começar, eu vou só plugar umas coisas aqui rapidinho. Eu faço todos os meus desafios ao vivo no meu canal da Twitch, twitch.tv/estileto. E se tu quiser ver os meus Nuzlocks em mais detalhes, eu recomendo se inscrever nos meus outros canais. Stel, onde eu posto os meus Nuzlocks em formato de série, são os cortes de melhores momentos das lives. E se tu quiser ver os piores momentos das lives também, tem o Stel On Demand, que são as lives inteiras sem cortes. Neles, vocês vão poder ver vários momentos engraçados que não entram nesses vídeos aqui, tipo esse. Uau! E se tu não é inscrito aqui ainda e quiser se inscrever, deixar um like e um hype no vídeo também, eu ficaria muito feliz. Simbora pra nossa mini aventura. Spawnamos em Littleroot e, como dá pra ver, ela tá um pouco menor. Acho que trocou de nome pra Littleroot. Minha mãe chega e fala como tá feliz que finalmente nos mudamos pra Hoenn, e eu acho que a gente fez essa mudança a pé. Ela diz pra eu encontrar meu pai, mas eu dou 2 passos e vejo alguém sendo atacado pela porra do Rocket. Ele me arremessa uma mochila com pokémons e eu pego a melhor criatura já criada. Esse pinto. Guaxinim derrotado, posso nomear o Torchic, e pra ficar no espírito do jogo, dá nome de coisas pequenas pros pokémons. Tá, ok, quem é que foi engraçadinho? Dou 2 passos pro norte e encontro um moleque extremamente ranhento e que vem pra cima de mim com as mãos encatarradas dele, perguntando se eu tinha um aplicativo da Bíblia no meu celular. Boto fogo no Haltz dele e falo pra ele jogar Subway Surfers que nem uma criança normal. Pelo menos ele me deu bolas, então eu capturo o Pinscher nas gramas de Oldale. 2 passos pra fora da cidade e veja só, já estamos em Petalburg. Capturo a minhoca aqui e passo reto pelo trabalho do meu pai nessa cidade com uma densidade populacional maior que a de São Paulo. Entro nesse bosque, se bem que eu não sei se dá pra chamar isso de bosque, ele se assemelha mais a um arbusto grande no meio de uma rotatória. Mas tinha um bicho preguiça pra eu pegar aqui dentro. Saio do outro lado, já em Rustiboro, e eu ia dizer que as crianças que ficavam na ponte do lago se afogaram, mas como ele foi reduzido a uma poça, eu acho que isso seria meio difícil. Na grama da cidade eu pego um Nincada e na caverna, ou nesse buraco na parede, um Whismur, o que me deixa com 0 opções pra enfrentar a Roshani. É o que eu diria se esse jogo não tivesse uma particularidade. Todos os treinadores de todos os ginásios são obrigatórios, e tu tem que enfrentar todos eles em sequência. Então meus limites de nível são pra entrar no ginásio. Tudo que eu tenho que fazer pra ter uma chance é deixar o Torchic no nível 15, mas faltando um peidinho pra ele subir de nível. Agora é só entrar no ginásio com ele na frente, e depois da primeira luta, voilá, temos um counter de Roshani. Aí, ó, meu pau cresceu, vamos! Agora é só ficar clicando em Double Kick até chegar na Roshani, e nela também só clicar em Double Kick pra ganhar. Pego a insígnia, resgato o Devon Bonzudo e ele me leva pro grande escritório dele pra me dar um celular de recompensa. Na saída da cidade, o Aluigi me desafia pra outra luta e eu só digo, agora não!
Porque eu tenho uma longa jornada de 10 metros até Guilford e eu não tenho tempo a perder. Vou falar com o velho da lancha, que sinceramente deveria morar na lancha dele, ela é maior que a casa do maluco, e eu peço pra ele me levar até Guilford. Ele diz que não tem problema, mas que eu deveria ficar confortável, porque a viagem leva mais ou menos umas... Chegamos? Já passo a mão na vara do amigo e pesco meu Magikarp obrigatório. E na caverna, pego um Zubat. Resgato o Steven, que ficou preso nesse buraco tentando pegar um cristal que ele viu aqui dentro, e agora eu posso desafiar o ginásio lutador. Depois de amassar todos os treinadores com a minha borboleta, chegou a hora do Brawly. Ser amassado pela minha borboleta também. Como é bom ter uma resistência quádrupla, né? Olha essa artrópode desgraçada tomando 5 de dano de um vai control mais 1. Que delícia. Pego a insígnia, ando na lancha do velho da lancha por mais 3 segundos e chegamos em Slateport pra resolver a invasão da facção. Vou pro museu, que tem 4 coisas pra tu olhar aqui dentro, e uma delas é a recepcionista. Os caras ainda tem a cara de pau de cobrar 50 pila pra entrar. Bato nos capangas, o pirata de aquário vem me ameaçar, o de sempre. Pego uma água viva na praia e tá na hora de ir pra Malville. Estamos em Malville. Aparentemente. Capturo uma gaivota e passo nessa caverninha aqui pra pegar uma ovelha. Encontro o alho no caminho de novo, dessa vez ele não me deixa passar sem lutar, então eu só empurro ele na água e sigo com a minha vida. Não tem muito pra fazer aqui, até o cassino ficou pitusquinho. Vou pra Verdanturf sem nem sair de Malville, sério, eu consigo ver as 2 cidades ao mesmo tempo na tela. Pego um Oddish e agora só resta desafiar o ginásio. Eu entro e sou imediatamente surpreendido com uma luta dupla. Sim, todas as lutas desse ginásio são duplas. E, spoiler, não são todos os ginásios em dupla daqui pra frente. É só o do Watson, por algum motivo. Pelo menos nesse ginásio eu sou curado entre cada luta, então poderia ser pior. Na luta contra o Watson, eu tenho que trocar o Combusken no primeiro turno pra dar um Intimidate com o Mightyena e dou um cut no Voltorb com o Vigoroth enquanto o Electrike usa Howl. O Voltorb explode, fazendo o Intimidate valer muito a pena, e eu dou um Encore no Electrike pra prender ele em Howl. Eu poderia manter ele preso em Howl a luta inteira se o Magneton não tivesse paralisado o Vigoroth. Isso me obriga a colocar o Combusken no lugar dele e ter que começar a dar dano no Electrike antes do Encore acabar. Felizmente, eu só preciso dar um Double Kick no Magneton e um Bite no Electrike pra matar os dois. Agora só sobrou uma Nectric, que o Combusken e o Gloom dão conta juntos. A luta dupla me pegou desprevenido, mas deu tudo certo no final. Pego a insígnia e posso começar o caminho até Lavaride. Chegamos em Lavaride? Mas não exatamente. Eu tô no município, mas eu não consigo chegar na cidade por aqui. Pelo menos eu posso pegar mais uns pokémons nesse desvio, já que esse jogo tá escasso de encontros. No túnel eu pego um Numel e entrando no município de Falarbor, eu uso um repel nessa parte porque eu não tava muito afim de pegar um Spinda e pensei que a grama do outro lado também seria Falarbor, mas é outra área, então eu deixo essa cidade guardada pra quando eu tiver uma vara melhor e pego um Piquirito nessa outra área. Na caverna onde caiu o menor meteoro do universo, eu presencio uma venda de pedra dando errado porque eles estavam vendendo no território da facção rival. Felizmente não deu tiroteio porque não tem arma em Hoenn e tudo se resolve na base da rinha de galo. Não pego nada aqui pra tentar pegar Bagon mais tarde e só pedalo os 200 metros até onde eu tava. Agora eu posso subir o teleférico, que incrivelmente não tá minúsculo, e vejo a guerra de facção que começou por causa da venda do maluco. Chego no líder deles e ele me diz que eles estão planejando despejar a lava desse mini vulcão em Lavaride, onde tem uma célula da equipe Aqua. São só uns 2 litros de lava, mas ainda seria devastador porque a cidade é desse tamanho. Então eu sou obrigado a espancar os bichos de estimação dele pra eles não fazerem isso. Eles vão embora e agora a barra tá limpa pra eu descer até a cidade, parando no caminho só pra capturar uma Machop. Chegando na cidade, não tem nada pra fazer além de desafiar o ginásio. Que nem eu falei, os outros ginásios são singles, então esse foi só muito Watergun do Pena até a Flannery. E a Flannery não é muito diferente, sinceramente. Watergun leva todos os pokémons dela, exceto o Camerupt, que sobrevive o meu cuspe com um cuspe de vida e liga o sol. Pelo menos ela ainda morre com 2 Waterguns e entra o Torkoal. Usa um Protect pra gastar o último turno de sol e em seguida acerta um Watergun que tira um pouco menos da metade e ela me acerta com um Body Slam que obviamente me paralisa. Agora eu tenho que ir pro Gyarados no Sunny Day e dou um bite pescando um Flint que não vem.
Felizmente ela não me paralisou dessa vez, e acho que agora já dei dano suficiente pra matar com um Dragon Rage. Com a Flannery derrotada e insígnia em mãos, posso finalmente ir pra caixa de areia aqui do lado e capturar um Baltoy. Meu próximo objetivo é voltar até o meu pai em Petalburg. Ah, olha, a gente já tá aqui. Pro ginásio do Norman, a gente não tem que enfrentar todos os treinadores, mas a gente tem que enfrentar 3, que é o mínimo no jogo original, e infelizmente o Combusken acaba tomando bastante dano antes de eu chegar no Norman. Pro Spinda, acabo indo pro cachorro, depois pro Gyarados pra matar com 2 Dragon Rages. Pro Vigoroth, eu passo pelo cachorro de novo pra dar um Intimidate, e depois vou pro Machoke pra matar com Revenge. Aí vem o Linune, e por risco de Belly Drum, eu preciso atacar, e felizmente ele não me mata, nem me dá flint com Headbutt, deixando eu matar com Revenge também. Agora só sobrou o Slaking, e ele é bem fácil se tu tem opções pra se aproveitar da habilidade dele. Vou pro Pelipper, e é só atacar nos turnos de Truant e dar Protect nos turnos que ele ataca. Infelizmente, o Pelipper é uma bosta, e não dá dano nenhum nesse bicho. Eu não ia ter Protect suficientes se ele usasse uma poção, então eu vou pro Gyarados, que eu sei que consegue matar com Dragon Rage pra me dar a vitória, e a Quinta Insignia. Agora é 2 passos até Malville, e com Surf podemos acessar os outros 20 metros quadrados da região. Aqui o Steven aparece de novo, e como agradecimento por ter tirado ele daquela fenda na parede em Guilford, pergunta se eu gostaria de um Beldum. Óbvio que eu quero, passa pra cá essa merda. Subindo pra... Tropical Heights? Eu pego um Linune e chego no centro meteorológico, que tá mais pra um daqueles mech lixeirinha, que deve caber um barômetro dentro. Ele tá abarrotado de gente da equipe Aqua, tem 2 pessoas aqui dentro. Vou pro segundo andar que, seguinte, já é um risco de incêndio uma sala tão lotada assim. Vamos esvaziando aqui, gurizada. O meteorologista me dá um Castform de presente por ajudar, mas ele também conta como Tropical Heights, então eu não posso usar ele. O Wally aparece mais uma vez pra me importunar, mas eu só jogo um punhado de pelo de gato na cara dele e isso tira ele de comissão de vez. Chegando em Fortree, a gente vê que as florestas realmente são as principais vítimas do encolhimento global. Pego um barril na grama aqui do lado e vou desafiar o ginásio. Esse é o primeiro ginásio que te oferece uma pausa no meio dos treinadores caso tu queira sair pra mexer no time, mas como eu tô usando o limite de nível pra entrar no ginásio, eu escolho ignorar e seguir direto até chegar na Winona. Essa luta não tem muito mistério porque temos a maior alergia do Altaria no time. Pelipper com Ice Beam. Nem me importo muito com Dragon Dance porque ela só fica usando o Dragon Breath. Então depois dela, 2 Wing Attacks matam o Tropius e Thunderbolt mata o Pelipper e o Skarmory. Bem tranquilo. Seguimos em frente e chegamos em Lily Cove. Passo na zoninha Safari, onde eu encontro um elefantinho que capturo, pego um chupeta nas gramas da cidade e vou até um cemitério de família aqui pegar um Vulpix e expulsar a equipe Aqua. Agora eu vou até o esconderijo da equipe Magma, que tá um pouco mais claustrofóbico do que eu lembrava, mas pelo menos o Groudon ainda tá do mesmo tamanho. Maxi, bicho vermelho, orbe azul, blá blá blá, vocês já sabem. Dou um pau nele. A equipe Aqua rouba o submarino, que é 3 vezes o tamanho do porto. Quebro eles a pau também. Atravesso muita água TM até Moss Deep e não sei como conseguiram meter um foguete aqui. Volto até Falarbor com a Super Vara para pegar um Pai Sanguinho. Em Moss Deep pesco um Charpedro, na caverna ao norte pego minha bola e no mar de Hoenn pego uma baleia. Hora de desafiar o ginásio e sim, todas as lutas nesses são duplas também. Mas eu tenho 2 Pokémons Dark, então eu não tô muito preocupado com esse. Tudo bem, eu tenho um Encore, é só prender ele em counter e usar ataque especial. Tá tranquilo, tá tudo certo. E esse foi o maior susto desse ginásio, então tá tudo certo. Esse boneco vai explodir, então o Baltoy não explode. Alakazam, ok. Ok! Ele explode! Ok, Baltoy explode! Bom saber. Ok, esse foi o maior susto desse ginásio. Agora sobra só os líderes e é só focar no Claydol. Provavelmente leva. Bom. Assim realmente leva. Tá vendo? É só focar no Claydol. E depois do Solrock morrer, o Xatu e o Lunatone não tem como dar dano nos meus Pokémons Dark. É o que eu diria se eu conseguisse fazer qualquer coisa, exceto me bater. Mas tudo bem. Contanto que eu troque pra outro Pokémon e depois de volta pro Dark, não tem como eu tomar dano, então eventualmente o Xatu morre também. Agora eu posso lidar com a invasão na NASA, se bem que
Eu não sei se dá pra chamar de invasão, se são 3 malucos invadindo. De qualquer forma, o Steven e eu expulsamos eles e agora o balde de combustível de foguete deles está seguro. Agora vamos atrás da equipe Aqua e eu quero saber como que eles meteram esse submarino nesse buraco. Encontro o Ash e pergunto pra ele, mas ele diz que um pirata nunca revela os seus truques. Então eu quebro ele a pau. O Max chega pra xingar ele e eu adoro que a parte da cutscene que acontece na superfície só não acontece, porque não tem espaço pra todo mundo nessa ilhazinha. Tenho que ir até a fonte do Acopalices, pego um chinchon no caminho e presencio a briga mais patética que eu já vi na minha vida. Parece 2 moleques tentando brigar dentro de uma banheira. Vou com o Steven fazer parkour pela cidade e na caverna pego um Sableye e encontro mais um daqueles exploradores de caverna apertada. A gente combina de se encontrar na torre que toca o céu e realmente é a maior estrutura que tem nesse jogo. Ela tem 3 andares. Acorda a lagartixa e ela vai lá xingar as crianças. Com isso resolvido, posso desafiar o último ginásio. E esse é outro ginásio com 2 rounds de treinadores com uma cura no meio. Mas esse é o ginásio mais foda-se do jogo. E eu não perdi nenhum Pokémon o jogo inteiro. Então não tem muito com o que se preocupar até chegar no Juan. A pior coisa que acontece é o som de Thunderbolt bugar e ficar tocando em loop o tempo todo. Ah, não parou. Ah, eu achei que ia parar depois da luta. Uma surpresa que esse jogo faz é que começa a chover na segunda metade das lutas, e como a gente tá lutando na rua, já que não cabe ninguém nessa caixa de fósforo que ele chama de ginásio, tem chuva pelo resto do ginásio. Não que seja um problema, porque não param de usar Azurilks contra mim. Depois de ficar completamente ensopado na chuva, chegou a hora de enfrentar o Juan. O Love diz que só morre pra Thunderbolt, e aí entra o Pai Sandu, troca pro Pelipper esperando um Earthquake, mas ele usa uma Amnésia. Então eu volto pro Broto e começo a atacar. Mesmo com mais 6 de defesa especial, 2 Giga Drains já matam. O Cialéu eu decido botar Toxic e matar com o Pelipper, por algum motivo. E pro Kingdra eu tenho vários ataques que não erram caso ele queira ficar usando Double Team. E uau, isso não deu muito dano, né? Tudo bem, a luta vai demorar um pouco, mas qual é o pior que pode acontecer, né? Ele viu que eu tenho Shockwave e ele parou de usar Double Team. Vamos lá. Ah, ok, legal. Vamos lá. Ah, uau, isso foi muito pouco dano. Incrível, insano na real. Não! Dá não. Me dá um danão. Ah, isso não é muito dano, não. Ah, filho da puta. Spin 90 pra... Ah, outro crítico. Ótimo. Legal. Bom, uma gota. Ah, mais um crítico. Não, legal. Obrigado. Puta que pariu, velho. Ótimo. Eu preciso acertar e eu preciso desviar de crítico. Bom, não deu pra desviar de crítico. Ok. Não deu pra desviar de 3 críticos, gente. Desculpa. Foi mal. Joguei mal. Acho que o Pelipper também vai morrer. Tchau pro Pelipper. Claro. Crítico. Vamos lá. Ok, bom. Não vou dar outro crítico, né? Outro crítico seria pedir demais. Stall de PP, velho. O maluco tá me fazendo stall de PP. Vai se fuder. Na moral. Inferno! Eu preciso viver mais um. Se bate, por favor. Vai tomar no cu, velho. Se bate uma vez. Obrigado. Preciso que tu se bata 2 vezes, na verdade. Ah, não, ok. Foda-se. Beleza. Legal. Uau, que luta legal, velho. Que luta boa essa. Boa. Valeu. Sério. Inacreditável. Sinceramente. Inacreditável.
inacreditável. Como é que pode isso? Bom, acho que isso era o pior que podia ter acontecido. Sabe, essa é a minha parte favorita de Pokémon. É chegar no final do jogo sem ter perdido ninguém e só perder por azar. Bom, vamos pra tentativa 2. Pelo menos o mapa desse jogo tem aproximadamente o tamanho de um campo de futebol, então não é como se fosse demorar muito pra chegar lá de novo. Não, de novo não, velho, não. Por que toda vez isso, velho? Por que é sempre assim com essas desgraças de desafio? Tudo bem, porque na minha quarta tentativa, eu já chego no Rua de novo e dessa vez eu vim bem mais preparado. Agora que eu sei que tem chuva permanente contra o Juan, tudo que eu precisava fazer era trazer um monte de Pokémons com Thunder. Muitos de vocês devem saber que Thunder não erra na chuva. Mas o que menos de vocês devem saber é que Thunder não erra na chuva. Ele não fica com 100 de precisão, ele ignora a checagem de precisão e sempre acerta, mesmo se o alvo tiver com evasão alta. Então não só eu tenho um ataque que não erra pro Kingdra, eu tenho um ataque que não erra e tira mais de 1/3 da vida dessa desgraça de cavalo. Com o Juan derrotado, eu posso finalmente voltar pra Meteor Falls pra pegar o meu Pokémon de lá. Eu escalo a cachoeira, vou até a salinha do fundo e encontro o meu Bacon, que eu capturo bem feliz. Separo o time que eu vou usar na liga e vou pra Victory Road. Tem uma graminha aqui e eu encontro uma Rosélia. Ela não muda o time da liga, mas eu capturo igual. Mas antes de eu entrar na caverna, o Wally me embosca e exige uma última luta. Isso me pega com as calças riadas porque eu não tava com um time pensado pra enfrentar ele, ainda mais porque ele tá com um time um pouco diferente do normal. Felizmente as mudanças foram pra pior, porque o Pelipper leva metade do time dele, ele me ajuda chamando chuva com o Lapras, deixando o Magneton matar ele e o Gengar com Thunder, e a Gardevoir ainda é solada pelo cachorro. Dentro da caverna, eu encontro uma Mawile que eu nem me dou o trabalho de capturar. A Victory Road foi reduzida a uma unidade de sala, o que francamente eu achei uma alteração ótima. Rapidinho eu atravesso e chego na imponente Liga Pokémon. Ajeito os movesets de todo mundo e vou direto pro desafio final. O primeiro é o Sidney e ele é completamente de graça. O foguete não toma Intimidate e mata o cachorro com o Meteor Mash. O Salame leva o Shiftry, Absol e Cacturne tranquilamente e o Magneton leva o Crowdount igualmente de boa. Ninguém se importa com o Sidney. Mas surpresa! Nesse jogo a Elite 4 é toda em sequência. Achou que ia poder curar entre as lutas? Achou errado, otário! A próxima é a Phoebe e o Dusclops dela que spama Protect me dá a oportunidade perfeita pra trocar pro Megalodon. E se eu não me engano, a sequência de eventos foi Nhack Nightshade, Surf Nhack Earthquake, Nhack e Nhack. Depois da Phoebe vem a Glacia e o foguete também é uma boa opção pra ela. Começa com um Light Screen no Hail e depois um Meteor Mash não leva, mas aumenta o meu ataque. Então é só esse Body Slam não me paralisar e por que eu abro a minha boca? Obviamente eu fico paralisado quando ela cura e mesmo quando eu ataco, essa merda sobrevive com 1 de HP. Aí eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou só colocar o Magneton pra resolver todos os meus problemas de novo e é exatamente o que ele faz. Eu não sei por que eu tento fazer qualquer outra coisa nessa luta. E agora é hora da última pessoa da Elite 4. A Jasmine. Que? Vocês estavam esperando outra pessoa? A Jasmine sempre foi a última membro da Elite 4 de Hoenn. Eu começo a luta e eu tava sentindo que tava vindo um Earthquake, então eu troco pro Salame pra depois trocar pro meu pau, mas o que acontece depois foi a coisa mais absurda que eu já vi nesse jogo. A Jasmine começa a spamar Roar como se eu tivesse 200 camadas de Spike do meu lado do campo, e eu continuo trocando pro Salamence até o Blaziken sair. Só que o Blaziken nunca sai. E ela tem Earthquake, porque ela usa quando o Magneton tá em campo, mas só nele. Enfim, eu fico fazendo isso até a vez que eu coloco o Blaziken em campo e Roar falha. Eu nem sei como isso aconteceu, eu acho que o Agron ficou sem voz de tanto berrar na minha cara. Eu não questiono e finalmente mato com Brick Break. Agora o resto do time dela cai fácil pra um ataque bem dado do meu pau. Pelo menos entre a Elite 4 e o campeão eu posso curar o meu time. E seguinte, depois da Jasmine, eu sabia que o campeão poderia não ser o Wallace, mas nem se tu me desse 1000 anos, eu nunca iria adivinhar quem realmente é. Esse é Steven. É o Wallace!
Por que a Jasmine tava ali? Por que a Jasmine tava ali? Alguém que eu nunca conheci veio e pegou o meu título. Vai ser o Wally. Vai ser o Gold. É o Wally. É o Wally. É o Wally. É o Champion. É o Wally. Sou eu, Vinha! A Vinha! Nem fudendo. Sim! Por algum motivo, o criador da hack decidiu colocar a Zinnia como campeão. Porque... Por que não? Vamos lutar com a Zinnia, foda-se! Ela abre com Aster e eu já tiro o salame sentindo que vem um ataque de gelo. Mato ele com um Brick Break e ela manda um Tiranitar que só morre pra um Brick Break também. Agora vem um Gyarados e eu troco pro salame caso venha um Earthquake ou um ataque de água e ela erra um Hydro Pump. Vou pro Magneton e um Dragon Dance e se ela tiver Earthquake, ele só morre. Então eu volto pro salame pra confirmar e ela erra outro Hydro Pump. Eu assumo que ela não tem nada pra bater no Salamence, então eu decido atacar com ele mesmo. Ela me acerta com um Hyper Beam, mas estava -1 de ataque, então eu vivo. Agora entra uma Altaria e eu fico preocupado de usar Rest caso ela usasse Dragon Dance e ataco. Eu imaginei que ela não usaria Dragon Dance por conta da minha vida, mas eu não quis arriscar isso e, infelizmente, eu não mato e acabo perdendo o Salamence. Coloco o Megalodon e ela cura a Altaria, mas tudo bem, porque um Ice Beam só mata. Entro um Ampharos, vou pro Magneton no Thunderbolt e a gente troca Thunder Waves. Troco pro foguete em outro Thunderbolt e, obviamente, ela me paralisa. Felizmente, eu consigo atacar e mato com Earthquake. Agora ela bota o próprio salame dela e eu me cago todo. Eu sei que tá vindo um Earthquake no foguete, mas infelizmente não tem muito o que fazer quanto a isso e ele vai de Voyager 1. Vou pra Megalodon pra dar esse beam, mas ela é mais rápida e sai voando. Vou pro Magneton pra absorver o Fly e depois pro Ludicolo no que eu achei que seria um Earthquake, mas tomo um Fire Blast. Dou um Fake Out pra dar um daninho extra e um Protect enquanto ela sai voando. De volta pro Magneton no Fly e de volta pro Lud no Earthquake. Mas dessa vez eu precisava fazer alguma coisa diferente. Eu precisava paralisar ele e a minha única chance era colocar o Magneton no turno que ela sai voando. Então eu troco pro Magneton direto, torcendo muito pra ela usar Fly e não Fire Blast. Ok, ótimo. Ok, foi metade. Agora eu preciso muito não ficar paralisado. Só preciso não ficar paralisado. 75% de chance. Foda, ok. Perfeito. Agora eu posso deixar ela matar o Magneton, colocar o Charpedro e clicar em Ice Beam pra matar e vencer da Zinnia, me tornando o campeão de Emerald Mini. Mas tu deve estar se perguntando, Léo, por que tu não mostrou quase nada da tentativa que tu venceu o desafio? Porque, meu bem, esse não era o desafio. Isso era apenas o aquecimento. Um aperitivo. Um amuse-bouche. O desafio de verdade começa agora. Afinal, se o mundo encolheu, que sentido faz eu usar pokémons tão grandes? E é por isso que o desafio agora é vencer esse Nuzlocke usando apenas pokémons de, no máximo, 1 metro de altura. Isso já me impede de usar vários pokémons poderosos, como Blaziken, Metagross e Salamence. Basicamente todo o time que eu levei pra liga. Podem me chamar de Xuxa, porque esse Nuzlocke é só pra baixinhos. Dessa vez eu pego o Mudkip como inicial, porque eu ainda vou poder evoluir ele e um Pokémon de terra vai ser muito útil contra o Watson. Em Oldale eu pego um cachorro e em Petalburg uma minhoca que vai ser um cara ou coroa pra ver se vai sair do casulo, porque Beautifly tem exatamente 1 metro, mas o Dustox tem 1,20 m. Mas, felizmente, ela evolui para Silcoon, então teremos uma borboleta. Infelizmente, o Pokémon que eu encontro na floresta é um Cascun que eu não vou poder evoluir. Pego meu Wismo obrigatório no túnel e em Rustboro um X-Parinha. Não tenho muitas opções para Roshani, mas tudo bem porque eu só preciso de uma. O Mudkip evolui nos treinadores do ginásio e fica uma luta grátis com o Marshtomp. Seguindo em frente, vou pra Dilford e não pesco nada dessa vez porque o Magikarp é completamente inútil pra mim, já que, né, o Gyarados seria um pouco grande demais pra eu usar. Mas o Mightyena não, então eu evoluo ele e na caverna eu pego um Makuhita que eu posso usar, mas não posso evoluir. Indo pro Brawly, eu tenho uma borboleta, então eu não tô muito preocupado com ele. Depois do ginásio, evoluo o Whismur pra sua forma final e em Sladeport encontro um Minun que eu definitivamente posso usar.
Só não esperem grandes coisas desse aí. Na Altering Cave eu pego outra ovelha que eu posso usar e evoluir. Uma vez. A próxima luta importante é o Wally, mas... é o Wally. Em Verdant Earth, pego um Oddish que eu posso evoluir totalmente pra Bellossom, não pra Vileplume. Indo pro Watson, ele é a primeira luta remotamente complicada desse desafio. É o que eu diria se o Marshtomp não amassasse ele completamente. Sério, o velho nem conseguiu fazer nada, coitado. Seguindo adiante, no Fire Path, eu pego um Koffing, que por 20 centímetros eu não posso evoluir, mas eu sempre aprecio uma bomba. Eu pulo a captura de Falarbor de novo, e no Meteor Path, pego um Lotad, e infelizmente o Lotadinho não vai virá-lo de colo. Dessa vez, não pulo Meteor Falls e pego um Meditite que, vocês adivinharam? Eu não posso evoluir. O Maxi, como sempre, não faz nada, exceto quando ele faz isso. Tome. Oh, isso foi um crítico. É. Legal. Eu acho que a gente só não passa da Flannery agora, né? Tudo bem! E daí que era o meu único Pokémon de água? Quem precisa de Pokémon de água pra Flannery? Eu preciso de Pokémon de água pra Flannery. Desço o morro e pego um Numel no caminho. Claro que eu não vou poder evoluir ele pro bicho mais forte do jogo, aparentemente. Desesperado, eu volto pra Dilford pra pescar um Magikarp e em Sladeport eu pesco um Tentacool. Minhas opções estão horríveis pra esse ginásio, então eu decido que a minha única chance de passar dela é usar tudo que eu tenho ao meu dispor. Então eu coloco EVs em todo o time, deixo todo mundo prestes a subir de nível e enveneno o Swallow pra ativar o Guts dele. Começa o ginásio e o primeiro treinador já serve pra subir um nível da Tentacool. Ela tenta evoluir depois, mas eu não posso deixar, afinal, eu lembro da abertura do anime com o Tentacruel enorme amassando o prédio, o que era uma grande mentira, já que o Tentacruel tem 1,60 m só. Chego na Flannery sem tomar muito dano e torço pro melhor. O Tentacool leva os 3 primeiros pokémons dela tranquilo, mas é com o Torkoal que eu tô preocupado. Ela sempre prioriza chamar o Sol no primeiro turno, então eu dou um Bubble Beam que dá muito dano. Eu ia trocar agora, mas esse Bubble Beam deu tanto dano que mais um mata, até no Sol. Eu só não sabia se ela ia curar ou não. Decido que vale a pena atacar mesmo se ela curar, e ela não cura, deixando o Tentacool só solar o ginásio. Os EVs em ataque especial definitivamente fizeram a diferença e, sinceramente, eu acho que eu vou precisar desses EVs pra esse desafio. Vou pro deserto pegar um Baltoy e esse é só uma bonequinha de barro, então certamente eu vou evoluir. Cacete, por que essa boneca é tão grande? Bom, o que me resta fazer agora é enfrentar o Norman. Minha ideia era usar o Swallow com Guts pra solar os treinadores do ginásio, mas depois desse dano, tomar metade da vida pra um Shockwave e esse porra sobreviver com 1 de HP 2 vezes... esse plano vai pro saco bem rápido. Aqui eu fiquei muito feliz que essa desgraça de pássaro é Modest. Pro Norman eu tenho que imediatamente tirar o pássaro, dou Flint nele com o primeiro bite, só pra ele sobreviver com 1 de HP de novo, mas que inferno! Depois vem o Slaking e tá na hora do meu plano infalível. Dig nele pra ele não conseguir me atacar e uau, isso foi muito pouco dano. Bom, eu sigo dando Dig até ele ficar perto do ponto que ele usaria uma poção no Slaking. Troco pro Koffing, que tanca um Façade e explodo essa preguiça maldita. Boto uma corrida e ele bota o Vigoroth. Dou um Fake Out nele, mas o Norman com 500 de QI me prende em Fake Out com Encore. Então a minha única opção é trocar pro Baltoy e explodir essa preguiça maldita. Agora sobrou só o Linune, que uma corrida dá um Fake Out e depois leva com um Vital Throw crítico. Obrigado, Bau! Na área ao norte de Rustboro, eu pego um Jigglypuff e depois vou pra New Malville pegar um Voltorb. Eu queria muito o Magnemite, porque eu não posso evoluir o Voltorb, mas eu poderia evoluir o Magnemite, porque caso vocês não saibam, o Magneton tem exatamente 1 metro. Eu não pego o Beldum dessa vez, porque o Metang já tem mais de 1 metro, então ele é inútil pra mim. Ao invés disso, eu pesco uma piranha que certamente eu posso evoluir, né? Não! Essa porra tem a minha altura. Em Tropical Heights eu pego um Linune que, apesar de comprido, não é muito alto, então tá liberado. Em Fortry eu capturo um Marill e já vou enfrentar o ginásio da Winona. E assim,
Eles não estavam preparados pra força destruidora que é o queijinho. Chego na Winona e o queijinho segue no seu caminho de devastação. No altar eu vou pro Narget no Earthquake e depois pro Danoninho no Dragon Dance. Agora é só dar um Ice Beam depois da gananciosa tentar usar o outro Dragon Dance. Tropius cai pra um Ice Beam também e o resto o queijinho leva fácil. Olhem pra queijinho e temam o seu poder. Em Lily Cove pega um Shuppet, na Zona Safari um Fampi e no cemitério um Vulpix. Não posso evoluir nenhum deles, porque os três têm 1,10 m, mas eu tô aceitando o que vier. Pelo menos uma Rio eu posso evoluir, e agora eu vou lidar com as facções. No esconderijo da equipe Magma, pega um Geodude, que eu vou poder evoluir uma vez, pelo menos, e dessa vez o Maxi não mata o meu Pokémon de água. Depois de limpar o esconderijo da equipe Aqua, eu posso ir pra Moss Deep, pegar a Super Vara, voltar pra Falarbor e mais uma vez pescar o Paisandu, e pra minha alegria, ele pode evoluir. Em Moss Deep, eu surfo pra pegar um Wingull, e na Shoal Cave eu pego um Steel. Nenhum dos dois vai evoluir. O chat tenta me convencer de que tem uma Moonstone no Monte Peru, porque a de Meteor Falls desapareceu desse jogo, e em uma das diversas vezes que eu vou lá procurar, isso acontece. Vamos ver. Ela é uma treinadora. Ah, isso é legal. Uau, isso deu muito dano. Oh, Destiny Bond? Ok. Tá bom. Tá bom. Eu posso dar Fly pra cancelar isso. Ok. Ah, pera. Isso não erra? Ele atirou pra onde isso? Ah, isso eu achei sacanagem. É, isso eu achei sacanagem. Legal. Que bom. Valeu muito. Muito a pena valeu essa visita aqui, ó. Uma visita muito produtiva. Uma visita muito produtiva ao cemitério pra procurar a porra da Moonstone que o cara tirou do jogo. Não, tudo bem, só ela é uma merda, né? Guts nem presta. Nossa, como eu adoro perder Pokémon que eu ia levar pra liga a troco de nada. Pelo menos eu ainda tenho 2 Pokémons Dark pra levar pros gêmeos. Os treinadores não fazem nada além de me dar um XP bom antes dos líderes. Neles, eu imediatamente troco o Carvanha pelo Shuppet e... Acabou! Tô com Silk Scarf, hein? Silk Scarf, hein? Ah, ok, isso deu bem menos do que eu esperava. Sinceramente. É, a minha estratégia de Emerald Kaizo da Shopee não deu muito certo. O ataque do Voltorb deixa a desejar, mas tudo bem. É só focar no Claydol com os 2 que matam. A não ser que matem o Shuppet primeiro. Ok. Tudo bem. É só ir com os 2 Darks e dar um taunt no Chatu pra ele não ficar me confundindo. Isso realmente era só o que eu precisava fazer. Graças aos EVs, o Carvanha deu bem mais dano do que eu esperava. E eu nem precisava ter feito todo o rolê com o Voltorb e o Shuppet. Mas, né, vivendo e aprendendo. Ou, no caso deles, morrendo e eu aprendendo. Na caverna da equipe Aqua, eu pego um Zubat enquanto implemento manobras evasivas avançadas. Embaixo d'água, eu pego um Clamperl. E na caverna da origem, um Sableye. A Copalices evitado, tudo que resta é desafiar o ginásio. E esse é outro que serve pro queijinho deixar um rastro de corpos atrás dele. O Juan ele não consegue solar, mas só por causa do Whiscash dele, mas isso é resolvido com um ataque de grama. Eu posso até me aproveitar que o Kindra abre com Double Team pra ter uma troca de graça pro queijinho e só spamar Thunder pra ganhar. Em Evergrande encontro um Shroomish que me deixaria bem feliz se eu pudesse usar o Breloom, mas tudo bem. Saber qual é o time maluco do Wally deixa bem mais fácil derrotar ele. Meu último encontro acaba sendo uma Willy de novo e dessa vez eu pelo menos taco uma bola na criatura. Agora tudo que me resta é montar um time pra liga e acabo indo com Minun com Thunderbolt, Thunderwave, Substitute e Encore, Mightyena com Crunch, Jig, Return e Protect, Whiscash com Surf, Earthquake, Rest e Toxic, Loudred com Return, Flamethrower, Ice Beam e Protect, Linune com Return, Shadow Ball, Ice Beam e Belly Drum, e Graveler com Rock Throw, Earthquake, Explosion e Brick Break. Não é o maior time de todos os tempos, mas eles estão no meu coração. Menos o Graveler. Ele tá no meu rim. Entro na liga e começo o desafio final. De novo. Sidney! Eu uso um substituto para me proteger de Swagger e sem ataque, e mato ele com Thunderbolt. Infelizmente, vem o Shifter depois, então eu paraliso ele e dou um Thunderbolt antes de trocar pro Mightyena. Ele não tem nenhum ataque que dá dano no meu cachorro, então eu posso só dar Return até eventualmente matar. O
O que é mais fácil falar do que fazer, já que ele não para de me dar swagger. Uma hora eu só desisto e tento atacar ao invés de trocar, e felizmente acerta um Flamethrower pra matar. Cacturne cai pra um Ice Beam, no Crowdount, troco seguro em um Swords Dance e mato com Thunderbolt, e é a mesma coisa com o Absol. Foi um. Agora é a Phoebe e vou usar uma estratégia clássica do Emerald pra ela. Troco pro Linune no primeiro Protect, no segundo uso um Belly Drum e agora é só levar o time inteiro dela com Shadow Ball. Fácil demais. A próxima é a Glacia e eu libero o Queijinho, o destruidor de mundos, pra sweepar ela com Thunderbolt, Thunderbolt e mais Thunderbolt. É a vez da Jasmine e eu tô bem curioso pra ver se ela vai ficar spamando o Roar de novo e... parece que sim. Felizmente, ela chama um Pokémon que tem Earthquake, então eu posso só matar. Agora vem o Scizor e eu tô sem Pokémon de fogo dessa vez e tava preocupado do Loudred tomar 2 ataques, então eu vou pro Queijinho no Metal Claw e mato com 2 Thunderbolts. No Steelix, eu vou pro Whiscash no Earthquake e mato com Surf. Agora sobrou só a Mawile e o Magneton e eu mato os 2 com Earthquake. Mais um Elite 4, sem perder ninguém. Antes de ir pra campeã, eu ensino Ice Beam no lugar de Toxic pro Whiscash e Rest no lugar de Flamethrower pro Loudred. Hora de enfrentar a campeã mais uma vez. Ela abre com Explode e eu abro com Mightyena. Vou na trocação franca com ela e meu cachorro sai por cima. Entro o Gyarados e eu lembro que ele dança. Decido deixar o cachorro lutando até ele morrer e ele acerta um crítico e sobrevive um Hydro Pump. Agora eu tenho que avaliar as minhas opções. Tá. Das duas, uma. Ou ela erra Hydro Pump, eu acerto o Crunch, e daí eu posso trocar pro Minun no turno que ela cura, e daí matar com Thunderbolt. Ou ela me mata com Hyper Beam, e daí eu posso ir pro Minun e matar com Thunderbolt. Acho que é isso, acho que as duas opções. Ou eu dou outro crítico e mato. Bem assim. Agora vem o Salamence e vai ser ataque aleatório. Agradeço o Dogão pelo seu serviço e me despeço dele com um último Crunch. Coloco o Linune no lugar e dou um Ice Beam que não mata por 1 de HP. Ela cura, mas tudo bem, porque eu sou mais rápido e eu sei que mato com 2 Ice Beams. Entra a Altaria e o Linune, guiado pela Mightyena do além, acerta um Ice Beam crítico pra matar. Ela manda o Ampharos e ele não pode fazer nada contra o Whiscash. Ele pode até sobreviver a um Earthquake, e ela pode até ter 30 Full Restores pra usar nesse bicho, mas o Mightyena sussurra no ouvido do Whiscash também pra levar o Ampharos com um Earthquake crítico. Agora sobrou só o Tyranitar, que cai em 1, 2, 3 Surfs, me dando a vitória e me consagrando mais uma vez campeão de Pokémon Emerald Mini. Mais um lindo time para o Hall da Fama. Léo, por que tem tanto tempo de vídeo ainda? Léo, por que tu não tá nos agradecendo por assistir? Léo, não tem mais, né? Né? Não! A gente pode ficar menor. 1 metro é simplesmente grande demais. A gente vai a nível celular agora. A gente vai com pokémons de no máximo meio metro. Dessa vez eu vou com Trico, porque ele é útil contra a Roshani e contra o Watson, ao contrário do Mudkip, já que eu não posso mais evoluir ele. Eu reseto até vir um com uma natureza que pelo menos aumentasse um stat útil e vou pro desafio. Em Oldale eu pego um cachorro, em Petalburg um pássaro, no Bosque uma minhoca, em Rustboro uma... pulga? Nenhum deles pode evoluir e pra poupar o meu tempo e o de vocês, eu já vou falar... Tem exatamente 2 pokémons que eu posso evoluir, então sempre assumam que as evoluções dos meus pokémons têm mais de meio metro. Da mesma forma, se eu não mencionar a captura de uma área, assumam que não tinha nenhum pokémon com meio metro ou menos naquela área, então eu não capturei nada. Pra Roshani é a mesma estratégia das outras vezes, colocar o inicial perto de subir de nível antes de começar o ginásio pra chegar na Roshani o mais forte possível. Aí é só chupar os Geodudes e no Nosepass é só clicar Bullet Seed e rezar. Na caverna de Dilford encontro um Sableye, o que é infinitamente melhor do que a alternativa que era o Aron. Isso porque ele é o meu ticket de passagem pro Brawly. Eu só preciso passar dos treinadores do ginásio com o Taillow e quando chegar nele, só colocar o Sableye, já que ele não tem nenhum ataque que dá dano nele. Chegando na grama de Malville, tá na hora de pegar o melhor Pokémon do jogo. Pode passar o meu Mine pra cá. Veio um Gulpin.
eu pego igual, né? Wally, água. Em Verdant Turf, eu pego um Oddish e não tenho mais nada a fazer além de me preparar e ir pro ginásio. Os treinadores não dão muito trabalho, mas o Watson é mais complicado. Eu abro com Fake Out no Voltorb e Yawn no Electrike, depois dobro os ataques no Voltorb pra matar antes de ele explodir. Vem o Magneton, que é o maior perigo pra mim, dou Yawn nele e um Nightshade. Com medo de um crítico eu vou pro Ninkada, mas ele dá um Sonic Boom no Gulpin que devolve um pouquinho de dano com Ice Beam. Com os dois dormindo, volto pro Sableye e dou mais um pouquinho de dano com Ice Beam. Agora Nightshade mata e o Manectric toma um Ice Beam quando entra. Dou Yawn no Electrike de novo e uso Tiff no Manectric pra roubar a Citrus, mas o Sableye não tá com fome e não comeu ela, infelizmente. Troco pro Oddish e Ninkada nos dois ataques elétricos. Acerto um Cut crítico e boto ele pra dormir com Sleep Powder. Agora é só spamar Acid e Cut até ganhar a luta. Ainda bem que Sleep é tão roubado, porque essa luta é bem difícil. Que nem a próxima luta, então vamos lá. No Fire Path, a única coisa que eu posso capturar é um Torkoal, que é um dos pokémons mais fortes que eu tenho disponíveis. O que é bem triste, parando pra pensar. No Meteor Path, eu pego um Swablu e o Maxi só serve pros pokémons dele ficarem sobrevivendo aos meus ataques com 1 de HP. Destruo os treinadores do ginásio da Flannery com a cadela e eu não quero que ela morra na Flannery porque eu não vou ter mais nenhum Pokémon Dark. Então eu sacrifico a Minhoca em um Overhit. Coloco a Taillow no lugar e não mato com Wing Attack, mas também não morro pra um Takedown, me deixando matar com 2 Wing Attacks depois da poção. Troco pro Gulpin e dou muita sorte por ela ter clicado Smog ao invés de Overhit. Aproveito que ela não tem ataques físicos bons pra setar mais 6 de defesa especial no Gulpin e... Mais 6. Overhit. Olha o dano. Tá bom. Legal. Ok, não, tudo bem, eu só vou ali me fuder rapidão. Vou pro Sableye matar essa desgraça e, obviamente, ela me envenena. Não, tudo certo. Tudo jóia. Hora de sacrificar o pássaro e ir pro Torkoal usar meus curses. 3 são suficientes pra matar o Camerupt e agora é tartaruga versus tartaruga. Não tem nada pra eu fazer, além de clicar Body Slam e torcer pra eu matar ela antes de ela me matar e... milagrosamente, dá certo. E eu passo da Flannery. Perdi metade do time, mas tamo vivo. Hora do Norman e pros treinadores é um Flamethrower pra cada um, mas pra ele eu fiz a estratégia mais degenerada possível. Pro Spinda eu deixo o Torkoal no Teeter Dance e depois troco pro Sableye pra dar Toxic. Ele não tem nenhum ataque que dá dano no Sableye, então eu só fico trocando entre ele e o Torkoal até ele morrer de veneno. Faço a mesma coisa com o Vigoroth, mas trocando pro Poochyena nos Sent Attacks. O Slaking eu nem preciso ficar trocando, porque eu tenho Detect, então eventualmente ele morre. E o Linune também não tem nenhum ataque que dá dano no Sableye, então aí a luta já tá ganha. Agora com a vara boa, volto pra Falarbor pra pegar o meu Barbolt, vou no deserto que eu tinha esquecido de ir e encontro um Baltoy. Só encontro mesmo, porque ele imediatamente explode. Ao lado de Malville, pego um Zigzagoon, que é um dos 2 que eu posso evoluir dessa vez. E meu Pokémon de Tropical Heights acaba sendo o Castform. Eu achava que não tinha nenhum Pokémon pra pegar em Fortree, mas na verdade tem. Esse moleque aqui tá desesperado por um Volbeat, tanto que ele me oferece um dos Pokémons mais fortes do jogo em troca. Plusle. Então eu volto pra Verdant Turf em busca do encontro de 1% de Volbeat, até que eu finalmente encontro um, e levo pra criança, realizando o sonho dela e recebendo o meu Pokémon de Fortree. Também aproveito pra ir pra New Malville pegar mais um Pokémon, e claro que dessa vez é um Magnemite, só porque eu não posso usar Magneton, afinal... Caso vocês não soubessem, Magneton tem exatamente 1 metro de altura. Hora do ginásio e hora do rato brilhar de novo. É Thunderbolt sem misericórdia em todo mundo até a gente chegar na Winona. E a luta dela é tranquila até. Levo sua Blue com Thunderbolt, na Altaria eu vou pro Castform pra dar um Ice Beam e ela sobreviver com 1 de HP. 2 vezes. Um segundo mata e troco pro Torkoal pra matar o Tropius com Flamethrower. Troco de volta pro Plusle no Protect do Pelipper e mato ele e o Skarmory com Thunderbolt. Tranquilo. Eu encontro um Geodude no esconderijo da equipe Magma, mas eu erro um Sleep Powder e ele me acerta com um rollout fudido. Então eu sou obrigado a matar ele. Um Geodude não valeria a pena perder alguém do meu time pra capturar. O Maxi, como sempre, ou não faz nada, ou mata um dos meus pokémons com o Camelo. E essa foi uma das vezes, e ele só leva o meu Lambari com o Earthquake. Quem precisa de Pokémon de água, né? Chega em Moss Deep e eu gostaria muito de poder pegar a Sandstone do Centro Espacial antes de enfrentar os gêmeos, mas esse porra aqui fica bloqueando a porta. Felizmente, existe outra forma de conseguir Sandstones nesse jogo.
5% de chance de um Soul Rock selvagem estar segurando. Então tudo que eu tenho que fazer é caçar Soul Rocks até encontrar um que esteja segurando uma Sunstone e pimba, eu finalmente posso evoluir o Oddish. O Gloom pode ter mais de meio metro, mas a Bellossom tem menos, então ela tá liberada. Isso fez alguma diferença? Não. Porque eu nem usei a Bellossom no ginásio, mas fez eu ir mais confiante nele, então é isso que importa. Como sempre, eu foco no Claydol no primeiro turno e a Poochyena sobrevive um Earthquake porque ela é um monstro e ainda mata com um crunch crítico, fazendo o Soul Rock já tomar um Shadow Ball quando entra. O ataque tá indo na Poochyena, então eu troco por sua Blue no Flamethrower e agora mato com outro Shadow Ball. Sobrando só o Xatu e o Lunatone, tá ganho. Não tem nada que esses dois possam fazer contra mim sozinhos. A luta dupla contra o Maxi fica mais complicada sem um Pokémon de água pra ficar spamando Surf, então eu sou obrigado a spamar Surf com o Linune. Arte, Acopalices, Torre, Minhoca, vocês já sabem a história do jogo a esse ponto. Pego uma ostra no fundo do mar e então vou no navio naufragado pegar o Scanner pra trocar por uma Gypsy Tooth e uma Gypsy Scale pra eu poder aumentar o ataque ou a defesa especial dela. Hora do último ginásio e vocês vão perceber que foi bem parecido com a última vez. Os treinadores são só completamente obliterados pelo rato e no Juan, o rato mata o Lambari, a Bellossom mata o Bagre e bota um Magnemite no ataque de gelo pra matar o resto com Thunder. Thunder. Bom. Ok. Eu achava que o Magnemite conseguia ser mais rápido que um Crown Daunt, pelo menos, mas tudo bem. Tudo bem, eu já tenho o único Pokémon elétrico que eu preciso. O rato. Tudo que resta agora é ir pra Evergrande, pegar uma Rosélia, cagar o Olha-Pau uma última vez e chegar na liga. A seleção que eu escalei dessa vez foi Linune com Return, Shadow Ball, Ice Beam e Belly Drum, Torkoal com Flamethrower, Body Slam, Iron Defense e Amnésia, Bellossom com Giga Drain, Sludge Bomb, Moonlight, Sleep Powder, Sableye com Shadow Ball, Brick Break, Aerial Ace e Toxic, Clamperl com Rest, Surf, Iron Defense e Ice Beam, e Plusle com Thunderbolt, Baton Pass e um convidado especial, Submemes! Palmas pra ele! Vocês acham que esse time consegue ganhar da liga? Esses nanicos, esse bando de tampinhas, esses pouca sombra, esses alpinistas de calçada, vocês acham que eles ganham, hein? Esses pedreiros de Lego, esses mecânicos de Hot Wheels, esses mergulhador de aquário, hein? Esses pintor de rodapé, esses porteiros de gaiola. Começando com o Sidney, o Plus só mata o Mightyena com Thunderbolt, e no Shift ele troca pro Sableye no Double Team. Foi exatamente pra isso que eu ensinei a Aerial Ace pra ele, e depois de um Swagger ele não se bate e mata. No Cacturne, vou pro Torkoal e mato com um Flamethrower. Entro o Absol e troco pro Plus, esperando um Swords Dance, mas eu só tomo um Rock Slide na boca. Felizmente, crítico não existe, e eu dou um Thunderbolt que quase mata enquanto ele usa um Swords Dance. Mato com outro no próximo turno, e o Crown Daunt também só morre pra um Thunderbolt. Direto pra Phoebe. Eu ia passar um substituto por Linune com Baton Pass, mas como o Plus tomou esse dano no Sidney, eu só troquei direto pra ele e fiz a mesma coisa que da última vez. Belly Drum, e depois mato tudo com Shadow Ball. Luta mais fácil da Elite 4. Na Glacier começa a complicar. Uso um substituto no primeiro turno, enquanto ela usa Hail, e mato a primeira Morsa com Thunderbolt. Entro o primeiro Glalie, e um Thunderbolt não mata, então ele me acerta com um Ice Beam que quebra o meu boneco. A segunda Morsa eu também posso matar com Thunderbolt, e no segundo Glalie eu tenho que trocar pro Torkoal. Troco pro Sableye torcendo por Explosion, mas ela usa Hail. Então eu troco de volta pro Torkoal pra ela me dar mais dano e eu ficar com uma quantidade de vida que Explosion sempre mata. Mas eu esqueci que ele tava com uma Citrus, então eu volto pro Sableye e ele toma um Ice Beam que eu não queria que ele tomasse. Mudança de plano. Eu vou pro Clamperl no Ice Beam e depois pro Torkoal no turno que Hail acaba e torço pra usar Hail de novo. Ela usa e eu consigo matar com Flamethrower. Agora vem a terceira Morsa e essa é a pior parte. Eu vou pro Clamperl em um Surf e depois de um Body Slam uso um Iron Defense. Agora, Body Slam dá menos dano que os outros ataques, então eu não preciso usar mais. Então começa o longo processo de ficar dormindo, tancando o Surf e Ice Beam, dormindo de novo, tancando o Ice Beam e Surf, de vez em quando atacar, dormir de novo e assim vai. Várias vezes eu durmo antes do que eu precisaria, principalmente porque eu tava com muito medo de Ice Beam me congelar. A gente vai seguindo nessa dança e eventualmente o PP dos ataques dela começa a acabar e eu consigo atacar mais até que eu mato com um Surf crítico. Não foi uma luta bonita, mas eu passei pelo menos. Hora da última da Elite 4. Como o Plus já tá todo fudido,
certamente ela não vai usar Roar, então eu vou pra Bellossom e ela acerta um Iron Tail. Tudo bem, eu consigo curar esse dano, mas agora ela usa Roar e óbvio que chama o Plus de volta. Volto pra Bellossom e tomo outro Iron Tail, e esse diminui a minha defesa, porque óbvio que sim. Curo de novo e ela acerta o outro Iron Tail. Esse dano eu não posso ficar curando, então eu vou pro Clamperl pra resistir um Iron Tail, mas obviamente ela usa Rock Slide agora. A situação não tá boa. Coloco a Sableye, que é o Pokémon mais aceitável de perder, e ela acerta outro Rock Slide. Dou um Brick Break que tira mais da metade da vida e tomo outro Roar. Tudo bem, eu só preciso que venha alguém mais rápido que o Agron. É claro. Troco de volta pro Sableye em Earthquake e agora é só matar com outro Brick Break. Brick Break leva. Ah, vai se fuder, velho. Ah, vai se fuder. Não, na moral. Na moral. Na moral, vai se fuder. Boto a Bellossom no lugar e aproveito o turno que ela cura pra botar ele pra dormir e em seguida dou um Giga Drain crítico que mata. Foi o primeiro Pokémon. Agora vem o Scizor e a Bellossom acerta outro Sleep Powder, me deixando trocar pro Torkoal e matar com Flamethrower. Entra o Steelix e ele é mais rápido que a minha tartaruga e ela não aguentaria um Earthquake dele. Então eu tenho que trocar de volta pra Bellossom no ataque e casualmente dar outro crítico e desviar de um Iron Tail. Mato com mais um e entra uma Willy. Boto ele pra dormir também e troco pro Torkoal. Ele acorda no primeiro turno, mas só usa Iron Defense e morre pro Flamethrower. O último dela é o Magneton e, novamente, o Torkoal não pode ficar em um ataque. Então eu vou pra Bellossom tancar um Thunderbolt e claro que fico paralisado. Felizmente, ele só tem Thunderbolt pra me dar dano e Sleep Powder nunca erra. Então eu boto pra Mini também e volto pro Torkoal. Agora eu só preciso que ele durma por mais de um turno. Ok. Ah. Ok. Passamos da Jasmine. Elite 4 derrotada, mas eu tô com um a menos pra enfrentar a campeã. Isso não vai ser fácil. Abro com o Torkoal pra tentar matar o Explode com 2 Flamethrowers, mas a desgraçada quebra os meus joelhos trocando pro Tyranitar. Tenho que ir pra nossa salvadora Bellossom e tomo um Rock Slide que tira menos da metade e esquivo do próximo pra dar um Giga Drain. Ela cura e eu sigo dando Giga Drain até ela trocar de novo, dessa vez por Salamence. Eu tô sendo totalmente trucidado por essa mulher. Troco pro Clamperl no Fly e dou um Ice Beam quando ela desce pra matar. Volto ao Explode, volto pro Torkoal. Eu tomo um Thunder Punch, mas a Citrus vai recuperar minha vida no fim do turno. Tomo um Hyper Voice e mato com Flamethrower. Entro o Gyarados e, infelizmente, chegou a hora do Torkoal. Deixo ele em um Hydro Pump pra poder colocar o Plusle e matar com Thunderbolt. Volto o Tyranitar e ele tá com pouca vida, mas eu acho que é uma rolagem pra matar com Thunderbolt, então coloco a Ostra como sacrifício pra botar a Bellossom e matar com Giga Drain depois de tomar outro Trash. Agora vem a Altaria e tá na hora do nosso Mano Zigzagoon voltar e ela dá um Perish Song? Tudo bem, eu gosto de não tomar dano entrando. Dou um Ice Beam que não mata e tomo um Dragon Claw. Ela cura, eu dou outro Ice Beam e agora nós dois temos que trocar por causa do Perish Song. Eu sei que ela vai pro Ampharos, então eu vou pro Plusle porque tá na hora dele. Digam comigo! Sub! Memes! Graças ao Thunder Wave que ela fica tentando usar, eu consigo usar 5 Double Teams. Não bastasse isso, acerta um Thunderbolt crítico, mas ela me devolve um que quebra o meu sub. A areia deixa ele com um tiquinho de vida. Dou outro Thunderbolt, mas ela cura a desgraça da girafa. Agora eu dou Baton Pass pra Bellossom e ela desvia de um Iron Tail. Desvio de outro e dou um Giga Drain. Ela acerta um, mas não dá muito dano e eu mato com um Giga Drain. Sobrou só a Altaria com pouca vida e claro que ela cura. Mas eu dou um Sludge Bomb que envenena a safada. Tomo um Dragon Claw, mas eu consigo curar tudo com Moonlight enquanto ela toma dano do Poison e da Tempestade de Areia. Ela viu que não tinha como ganhar e usa Perish Song. Agora tudo que eu tenho que fazer é acertar um último Sludge Bomb e pela terceira vez me consagrar campeão de Pokémon Emerald Mini. Dessa vez, sem usar nenhum Pokémon com mais de meio metro de altura. Muito obrigado por assistirem o meu vídeo. Foi muito legal fazer esse desafio, é uma forma de jogar que eu nunca tinha considerado e é surpreendentemente limitadora. Toda vez que eu chegava numa rota nova e via que o menor Pokémon tinha 60 centímetros, uma parte de mim morria, mas ainda assim foi extremamente divertido de fazer e eu recomendo esse desafio para quem quiser tentar. Como eu falei no início, os meus outros canais são Estileto na Twitch, para ver ao vivo,
Stel para ver os melhores momentos das lives e Stel On Demand para ver as lives armazenadas. Também tem Instagram, TikTok, Blue Sky, os links estão todos na descrição. Muito obrigado de novo a todo mundo que assistiu. Muito obrigado aos membros do canal e os apoiadores do Apoia-se. Isso é apoia.se/Stel se você também quiser ser um apoiador. E um agradecimento especial a Antônio Marcos da Silva Júnior, Benzimento Montagnoli, Beto capotou o Pokémonza, Bigu 14, Ciroel muito dotado pro Sustembro, Cloister molhado, Cogumeloca, Deuteragonista bolchevique de Havaianas, Diogo Shin, Enzo Trevisan Surdi, estagiário da Associação Brasileira de Stal, Eu não gosto do Togekiss, Fábio Frazão, Fundação Beauty Center e Associados Cucetinha Artes Z, Godoy, Grande Sheila Imperatriz do Universo, Guilherme Neves, Hanzoki, Hikari Togashi, Hiro, Magic Freitas, Mais um CLT, Marcelo Franco, Paysandu Esporte Clube, Pokémon X Vídeos, Ravencrow, Rose pouco dotada pro Privacy, Samantha Cheddar, Dan Cacique e VR Joca.